Fala, bando de traders, caçadores de recompensa, seus alucinados por dinheiro. Isso aí, né, galera? E aí, estamos aqui quinta-feira, hoje, dia 19 de maio. Agora, o meu relógio aqui tá marcando 11 horas e 10 minutos. Hoje, olha, vou falar pra vocês, hein? Hoje eu exagerei um pouquinho na dose aí em relação à quantidade de operações. Pensei que o meu mês ia ser estopado hoje, porque as duas primeiras operações deram ruins, né? Deu loss aí. E um loss aí que para o meu gerenciamento de risco, bem longo, né? As duas aí deram. A primeira deu um loss de. Eu sei que uma deu um loss de 7,5, a outra deu um loss de 8 pontos, né? Então, eu já comecei o dia com quase 18 pontos aí para correr atrás. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Então, vou fazer um panorama aqui com vocês, né? Ontem não, no último vídeo, no de terça-feira, mostrei um pouquinho para vocês lá do calendário econômico, né? E hoje eu vou falar também do calendário econômico, dois sites, que é o Investing e o Panorama de Mercado, né? Que é lá do canal do Latos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acompanho bastante o conteúdo dele, porque principalmente a abertura de mercado, encerramento de mercado, que ele bate muito forte e ele tem um conhecimento muito amplo do contexto da economia global, né? Então ele já tem mais de 20 anos de experiência aí, consumo o conteúdo dele, mas o conteúdo dele gratuito, né? Já tive a oportunidade de ir no Hub lá pro lado da Zona Sul lá e tive o prazer de conhecer o Luan Aral, né, pessoalmente. O Lattes não estava porque é aberto para visitação lá às sextas-feiras, né, na parte da tarde. E ele, como que ele já está num outro nível aí, né? Sexta-feira à tarde ele sai dessa rotina louca aí que é o dia a dia dele e vai pro mato, né? Vai pro mato lá, pra uma chácara, aonde ele consegue reestabelecer a serenidade, restabelecer as energias para na segunda-feira voltar a milhão. Aí. Bom, mas enfim, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas referências antes de iniciar as operações no mercado, tá bom? Bora para a tela lá, eu já retorno com vocês. Bom, galera, como eu disse, né? Aqui, ó, vocês podem até dar uma olhada aqui no site, chama panoramalatos.com.br panoramalatos.com.br. Eu vou dar uma explanada básica aqui, mas lá no canal do Latos no YouTube, né? É super simples de encontrar, porque o cara tem muito conteúdo, ele é muito, tem um engajamento muito alto. Então, se vocês quiserem uma coisa mais detalhada dessa página aqui que vocês estão vendo, né? Vocês vão lá no canal do YouTube da Latos e ele tem lá um vídeo falando especificamente dessa página dele aqui, desse panorama. Isso daqui, pelo menos para mim, é uma referência muito boa. Isso daqui é gratuito, tá, pessoal? Ele não cobra nada por isso daqui. Eu também não estou ganhando nada para falar dele. É apenas uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu tenho como referência no mercado financeiro. Já fui lá até o escritório dele, conheci, tive o prazer de conversar com o Luan, uma pessoa super de boa, super humilde, entendeu? Não passou a impressão de estar querendo te influenciar a nada, tipo, gastar dinheiro com eles, comprar alguma coisa. Meu, a visita lá é super tranquila e eu acho super válido, eu super indico, tá bom? Então aqui, ó, e a primeira coisa que eu faço quando eu abro o meu notebook, eu venho dar uma olhada nesse site aqui, ó. O que que eu busco nesse site? Esse APAC aqui, ó, é o mercado da Ásia e o lado Pacífico, né? Que aqui a gente tem o Xangai, a bolsa de Xangai, o Hang Seng,
que também é lá da Ásia, a bolsa tá aqui do Japão, da Coreia e esse outro país aqui que é do Pacífico também. Então aqui a gente vê as bolsas aí que trabalharam na madrugada. Aqui a gente pode ver que o Xangai aqui, ele tá caindo, né? 2,5% de queda. Isso daqui é por consequência da Nasdaq, né? Que a Nasdaq ontem teve uma queda expressiva. Então aqui ele tá, por consequência da Nasdaq, ele deu uma acompanhada. Então aqui eu venho dar uma olhada na bolsa da Ásia e do Pacífico, como que elas fecharam, né? Como que elas fecharam. Aqui a gente está com. Isso daqui são uns índices, que nem o nosso Ibovespa aqui do Brasil. Então aqui são os índices também das principais bolsas da Ásia. Então eu dou uma olhada para ver como que o mercado asiático fechou, que aí eu já vou ter uma base mais ou menos, né? Aqui no meio a gente tem a Europa, também são índices dos principais países da Europa. Então a gente vê que a Europa também, no caso, né, de hoje, dia 19 de maio, está trabalhando em queda aí, né? Ó, tem um aqui que está com uma queda expressiva, o FTSE aqui, ó, o FTSE 100 tá com 2,20 de queda, né? E aqui a gente tem lá na América do Norte, a gente tem na América do Norte o SPX, aqui é a Nasdaq, né? Aqui a gente tem o Dow Jones, nosso Ibovespa e aqui a Bolsa do México. Então aqui para cima América do Norte e aqui embaixo dois países emergentes aqui, o Brasil e México, né? Então aí a gente consegue dar uma referência de como que as bolsas estão trabalhando e a partir do momento que você, vamos pegar como exemplo aqui, ó, o Hang Seng aqui, ó, que teve 2,5, fechou com 2,5 de queda. Aí você começa a se perguntar por quê? Por que fechou com 2,5 de queda? Aí é onde toda a brincadeira começa, né? Você vai ter que saber o que está acontecendo na China, aí é onde entra o contexto do mercado financeiro global, né? Aí você vai ter que ir atrás disso daí. Então, aí aqui em cima, o que que a gente tem aqui em cima? A gente tem o DX, que é o indexador do dólar, né? Hoje ele está aqui, ó, trabalhando próximo de 1% de queda, então é uma queda considerável, né? O S&P está praticamente estável, menos 0,3% aí de queda. Aqui é o petróleo WTI, né? O petróleo WTI está com 0,5% de queda, também um valor considerável aí. Aqui é o VIX. O que que é o VIX? É o índice que o pessoal apelidou isso daqui como índice do medo, né? Quanto menor o apetite ao risco, né? Mais esse índice aqui sobe. Ontem, esse índice aqui fechou com uma alta de 15, é isso mesmo, 15% de alta. Ou seja, então ontem ninguém estava querendo assumir risco nenhum, né? Tava todo mundo com medo aí, tendo em vista tudo que vem acontecendo lá na China, algumas cidades fechando lá por causa do coronavírus novamente, a tensão na Europa, se vai subir juros, se não vai subir juros, né? Nos Estados Unidos também, que já está subindo juros, aí o presidente dos Estados Unidos também está com não sabe se acaba, né? Se começa a tirar dinheiro do mercado vendendo a dívida lá, ou se ele continua dando um incentivo social lá pro pessoal, então tá nessa dúvida, e tudo isso gera incerteza. E a partir do momento que você tem incerteza, né, no mercado, principalmente um país como os Estados Unidos, a China, que também tem um peso muito grande na economia global. Então, a partir do momento que você tem certeza, o pessoal fica com medo. Fica com medo, o que que ele faz? Tira todo o dinheiro da renda variável. O dinheiro sai da renda variável. E quando o dinheiro sai da renda variável, o que que acontece com as bolsas? Se o dinheiro está saindo, né? O pessoal tá pegando o dinheiro de volta, vendendo tudo que eles têm lá, e quem vender primeiro vai sair com prejuízo menor, não é isso? Então, por isso que acontece as quedas, né? Então, ontem teve uma queda muito expressiva aí no mercado em geral, falando de renda variável e pegando como referência os índices das principais bolsas aí do mundo, tá? Então aqui é onde eu tenho o meu primeiro, como o próprio nome foi muito, o Lattes foi muito feliz nesse nome aqui, eu tenho certeza que não foi à toa, que ele é muito bem assessorado, né?
panorama. Então aqui, quando eu entro nessa tela, eu tenho um primeiro panorama assim do que tá acontecendo. Eu vou criar um viés por causa disso daqui? Não, não vou, né? Eu vou ter que descobrir o porquê que as coisas estão acontecendo e dali fazer uma interpretação, esperar a bolsa, né, de mercado futuro abrir. Aí eu vou tentar entender de que forma que os investidores que atuam no mercado futuro do Brasil, que eles interpretaram essas notícias, esses fechamentos, essa movimentação do mercado. Então, é onde você fala, tá caindo, então eles devem estar interpretando dessa forma. Ah, subiu, né? Opa, então talvez tenha alguma coisa que passou despercebido por mim, que eles estão interpretando de uma outra maneira. Mas enfim, vamos ver se eles vão continuar levando, tomando esse papel aqui, e aí vamos ver uma melhor oportunidade para tomar junto com eles e entrar no meio do fluxo aí, né, pessoal? Então, aqui você começa a ter essa noção aí. Mais para baixo aqui, ó, a gente tem os títulos americanos, né? O de 2, de 5, de 10, de 30 anos aqui até 30 anos, os títulos americanos aqui, os títulos de juros americanos. A gente tem o título de juros aqui da Europa também, né? Do Japão e do Brasil. Do Brasil está estável aqui, ó. No centro aqui a gente tem o dólar em relação, né? O dólar em paridade aí com os países emergentes, né? O dólar aí em paridade com os países emergentes. E do lado aqui a gente tem o DX e também o par de moeda aí, dólar e os países que têm uma economia mais forte, né? Então a gente vê que o dólar no mundo hoje está trabalhando no negativo, ó. O dólar em geral no mundo hoje, né, está trabalhando aí no negativo, abaixo do fechamento de ontem. Em todas as referências que a gente tem aqui, tanto nos países emergentes com uma queda mais expressiva, né? Se a gente for dar uma olhada aqui na Rússia, ó, 2,2 de queda, né? 2,2 de queda. Então, o dólar hoje em relação ao mundo, ele está trabalhando abaixo do fechamento de ontem, pelo menos em todos os países que a gente tem de referência aqui. Então, aqui são os títulos dos juros, né? Do Brasil, de 10 anos, do Japão, de 10 anos, da Europa, de 10 anos e dos Estados Unidos. A gente tem aqui o de 2, o de 5, o de 10 e o de 30 anos, né? Quem comprar título aí do governo para receber daqui 30 anos, hoje está tendo um juros negativo aí, tá? E mais para baixo aqui a gente tem as commodities, energia, petróleo, né? Entre outras coisas, agricultura, aqui a gente tem o café, tem o boi gordo, tem o trigo, e aqui são os metais, ouro, prata, minério de ferro, entre outras coisas. Então, é bem completo isso daqui, tem bastante coisas, está tudo mastigado, reunido e organizado, né? Nessa página aqui do Panorama Lattes aí, que é excelente. E aqui, ó, do lado esquerdo, no final aqui, a gente tem a movimentação do dia anterior na nossa bolsa de valor aqui, ó. Só que aqui é em relação ao dólar, tá, pessoal? Aqui, esses dados aqui é importante para quem opera dólar, né? Porque você vai saber aqui, ó, do lado esquerdo a gente tem a coluna dos players, do lado direito a gente tem a posição de cada um deles. Então, de cima para baixo aqui, ó, a gente tem as instituições financeiras, né? Aí aqui, mais para baixo, a gente tem o investidor institucional. Aqui a gente tem os investidores estrangeiros, que é o que traz o dinheiro para a nossa bolsa e leva embora. Aqui a gente tem as pessoas jurídicas não financeiras, quem é uma pessoa física, mas que opera com CNPJ. E aqui a gente tem eu e você, né? Imagino que eu opero com meu CPF, se você opera com seu CPF, aqui está nós, ó, nesse pessoa física, né? Então aqui o mais interessante aqui para você estar observando é o que os estrangeiros estão fazendo. Os estrangeiros ontem eles compraram 16.759 contratos de dólar e pelo jeito hoje estão realizando essa compra aqui, né? Aí a gente vai saber disso só amanhã. Aí amanhã ou no final
Eu nunca reparei aqui quando ele atualiza. Eu não sei se ele atualiza no final do pregão ou se vai, mas amanhã com certeza. Amanhã a gente já vai saber o que os estrangeiros fizeram hoje. A princípio, eles estão realizando, né? Eles estão realizando ou estopando, porque já abriu abaixo do fechamento de ontem e pelo menos até o momento aqui que eu tinha visto, já perdeu a mínima de ontem, né? Então, se já perdeu a mínima de ontem, todo mundo que estava comprado ontem, seja lá em que preço for, já está tomando um prejuízo, né? Porque já perdeu, a não ser que já tenha conseguido realizar e zerar da posição de alguma forma. Mas enfim, aqui então esse é o primeiro site que eu visito, né? Quando eu abro o meu laptop aqui para ter um panorama geral do mercado global. Enquanto eu estou vendo isso daqui, às 8h30 tem a abertura de mercado com o Latos, né? Aí também eu gosto de acompanhar, inclusive hoje ele falou da China, que estão fechando algumas cidades lá na China, mas tudo cidades estratégicas, assim, que são cidades portuárias, né? De onde sai e de onde chega, né? A mercadoria aí da China. Então, hoje ele deu uma comentada a respeito disso, tá lá no canal deles também. Como eu já disse, eu não estou ganhando nada dele, né? Para falar do canal, para divulgar esse panorama aqui, apenas para mim é uma das ferramentas que eu tenho para pegar uma referência do dia. Aí depois que eu dei uma olhada nesses números aqui, dei uma entendida nisso e ter assistido aqui o panorama dele, que o panorama dele acaba bem próximo das 9 horas, bem perto de abrir o mercado, né? Aí depois disso daqui que eu vou, abro a minha plataforma e espero um pouquinho para ver o que está acontecendo. Só que antes também, depois do panorama, eu venho aqui e dou uma olhada eu venho no site da Invest, eu venho no site da Invest, aí eu venho aqui, ó, em análise, câmbio, aí eu venho aqui, ó, eu dou uma olhada aqui na, na análise dessa Vanessa Bloom, que nem hoje, ó. Na hora que eu entrei, tava lá 2 horas, ou seja, ela colocou às 7 horas da manhã essa análise aqui. Eu sempre dou uma lida no que ela comenta, no que ela coloca aqui na coluna dela, né? Inclusive, eu sigo ela aqui no site da Invest. Então eu venho aqui e dou uma lida no que ela coloca. Ela também é uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário assim do mercado, principalmente do mercado de câmbio, né? Então ela também fala das notícias de uma forma bem imparcial. Ela não tenta te influenciar nem na compra nem na venda. Ela apenas fala a notícia, né? Ela apenas fala a notícia, fala como que tá lá fora, fala como que tá aqui. Ou seja, é bem interessante também você vir aqui e dar uma olhada. Eu faço isso todos os dias. É a minha rotinazinha antes de parar na frente da plataforma, eu tenho que passar por esses caminhos que eu estou falando para vocês aqui. Depois disso, calendário econômico, né? Hoje a gente teve um indicador bem importante, que é esse aqui, ó, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, né? Saiu às 9h30. O anterior foi 197 mil pedidos. Hoje o pessoal estava aguardando, né? Estava fazendo uma previsão de 200 mil, veio 218 mil, ou seja, veio acima do esperado. Ou seja, teve mais pedido de seguro-desemprego do que o projetado pelo mercado. Então, isso de certa forma é ruim, significa que o desemprego lá nos Estados Unidos está aumentando. Se está aumentando é porque as empresas estão demitindo. Se as empresas estão demitindo, elas estão reduzindo custos e também reduzindo produção, né? Então significa que isso não é bom para a economia, tá? Aí então aqui eu venho, dou uma olhada quais são as notícias. Eu geralmente costumo operar até às 11. Então eu dou uma corrida aqui, vejo até às 11 quais as notícias que vão sair que são relevantes. Também saiu aqui, ó, vendas de casas usadas, né? Vendas de casas usadas, que é um indicador bom também, porque se está tendo
muita demanda por casa usada, significa que o pessoal está com dinheiro e está disposto a comprar. E se quanto mais casa usada vender, além do cara comprar uma casa usada, ele vai ter que fazer uma reforma, né? Então, tudo isso movimenta a economia de uma cidade, de um país, e assim, né, consequentemente. Também veio abaixo, ó. O anterior veio 5,75, a projeção era 5,65, veio 5,61. Aqui, pessoal, falar, nossa, era 65, veio 61, veio só 4 abaixo e é ruim. Qualquer, qualquer número, mesmo após a vírgula, aqui que vem abaixo ou acima do projetado pelo mercado, tem um impacto enorme na economia, porque a gente está falando da economia de um país que é os Estados Unidos, é a principal potência econômica do mundo ainda, né? Então, qualquer número que oscila depois, mesmo depois da vírgula, uma, duas casas depois da vírgula, isso tem um impacto enorme, falando em um impacto financeiro muito grande, porque aqui a gente está falando dos Estados Unidos, né? Então, por isso que sim, tem muita relevância. Se veio qualquer coisa para mais ou para menos, aí, né, ou é bom ou é ruim. Mas mesmo que na nossa cabeça, na nossa conta, eu também lá no começo eu falava, meu, mas não é possível. Os caras estavam projetando 5,65, veio 5,61, isso é ruim? É muito ruim, é muito ruim. Se tivesse vindo 5,64, também era ruim. E como veio 5,61, é pior ainda. Vocês entenderam? Então, qualquer variação aqui é uma variação enorme no mercado financeiro. Tá joia? Então, os mais importantes de hoje eram esses dois aqui, né? Uns outros aqui também não tão menos importante, mas os que estão aqui com três estrelinhas é o pedido iniciais para seguro-desemprego e índice de atividade industrial. O índice de atividade industrial, olha isso daqui. Olha esse índice de atividade industrial. Olha quanto veio o anterior, olha qual que era a projeção e olha quanto veio isso daqui. Então, isso daqui só ratifica o pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Por aqui, ó, a atividade industrial. Tá certo que aqui foi em um lugar pontual, na Filadélfia, né? Mas mesmo assim, ratifica o pedidos iniciais por seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então, por aqui você já vai falando, meu, tá meio ruim o trem aí, né? Aí você já vai formando assim, você já vai formando uma opinião, mas você não vai bater no peito na hora que abrir o mercado e falar, não, é isso que vai acontecer, vamos. Aí você vai ver para onde você vai, entendeu? Beleza, então mostrei para vocês aqui, ó, panorama de mercado, para dar uma olhada como fechou a Ásia, como está a Europa, né? Como que fechou aqui, ó, o minério de ferro, o dólar à vista, o índice do medo, como que ele tá, o WTI, que é o petróleo, entendeu? Aqui o S&P e o DX aqui, que é uma cesta do dólar em relação a pares de moedas, né? Aí depois daqui que eu vi os números, olhei, vi os títulos aqui tudo direitinho, vou dar uma lida aqui na matéria da Vanessa, se tiver a matéria do dia, né? A do dia, que do dia anterior não adianta nada, se tivesse que fazer preço já está feito, não tenho que fazer mais. Aí dou uma olhada aqui na coluna da Vanessa, depois da coluna da Vanessa eu venho para a agenda, para ficar de olho nos horários. Ah, que horas são? Ah, 8h27. Meu, não, só tô vendo um fluxo aqui. E aí, meu, falta 3 minutos para sair um indicador aqui que tem uma extrema importância, né? Lembra que no vídeo anterior de terça-feira que eu falei que eu pequei pelo time? Bem na hora lá que ia sair o indicador, eu abri a operação antes, estopei uma operação que se eu tivesse esperado 1 minuto para entrar de novo, a operação teria ido para frente, né? Então, pessoal, isso daqui é a minha rotina antes de abrir a plataforma. Agora eu vou lá para a plataforma e vou comentar com vocês lá as operações de hoje. Tá joia? Então,
Eu vou para a plataforma, a gente já volta. Bom, galera, agora aqui, né, na plataforma, hoje eu coloquei um indicador aqui, que é o contador de barra, né? Então, cada barra está com seu número, vai ficar mais fácil para eu comentar com vocês aí qual barra que eu tomei as atitudes lá, né? Então, lá, o mercado abriu, ele abriu com uma barra bem forte aqui, a primeira barra de 5 minutos, uma barra bem forte, com um corpo muito bom, né? Uma barra de alta, abrindo praticamente aí próximo da mínima e fechando na máxima, muito pouco pavio, tanto para baixo quanto para cima. A segunda barra já não confirmou o que a primeira estava querendo falar. Aí eu fiz uma venda a 4,960 antes de fechar a barra. A barra abriu, ela rompeu todas as mínimas das barras anteriores, exceto a da primeira barra. Ela rompeu a mínima da barra 2, da barra 3, da barra 4. Então, quando ela perdeu a mínima da barra 3, tinha um fluxo bem forte vendedor, né? Aí eu abri essa venda aqui, porém, os compradores, né? Se a gente for ver aqui, ó, coincidência ou não, a gente está mais ou menos na metade do corpo da barra número 1. Então, quem começou a comprar na abertura da barra aqui, começou a absorver o fluxo de venda que estava tendo nesse momento aqui, ó. Então, eles começaram a absorver o fluxo de venda, começaram a absorver, o preço não foi, né? Depois que eu abri aqui minha venda, o preço andou 2 pontos ao meu favor e voltou muito rápido não, né? Não foi muito rápido. Dava tempo de ter estopado com o meu stop lá, que é 3,5 pontos. Dava tempo. Mas vocês sabem como é, né? Ah, vai voltar. Ah, vou esperar porque vai voltar. Aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Peguei e falei, meu, quer saber? Vou estopar. Ficou trabalhando para cima da minha entrada. Eu falei, eu não vou ficar passando calor aqui. E já estava para mais do meu stop, que é os 3,5 pontos. Eu peguei, eu falei, meu, vou estopar aí, já fiquei chateado já também. Falei, não, mas calma, né? Vamos colocar a cabeça no lugar e vamos lá. Aí, depois desse stop aqui, eu observei que o preço não quis trabalhar abaixo do fechamento da barra 2. A barra 2 fechou em 4,964,5, né? Até a barra 5, lembrando que a gente não tinha nada daqui, né? Lembrando que a gente não tinha barra 7, não tinha nada da barra 7 em diante. Aí quando eu tomei esse stop, eu falei, bom, o preço ele tá rejeitando trabalhar abaixo do 4,964,5. Toda vez que ele tenta trabalhar abaixo do 4,964,5, ele volta e fecha acima. Aconteceu isso na barra 3, aconteceu isso na barra 4, aconteceu isso na barra 5, apesar de ter perdido o fundo das barras anteriores, com exceção da 1. Então, como eu faço day trade e eu trabalho tempo curto, eu tenho que ver o que está acontecendo nas últimas barras, certo? Certo, né? Mas aí o que aconteceu? Fechou a barra 6, né? Fechou a barra 6 com corpo também expressivo em relação às 4 últimas barras, né? Em relação às 4 últimas barras. E na hora que a barra 7 rompeu a máxima da barra 6, eu fiz uma compra, né? Eu fiz uma compra. A mesma coisa que aconteceu na venda da barra 5, aconteceu na máxima, aconteceu aqui quando rompeu a máxima da barra 6. O que? A absorção do fluxo comprador. Aí aqui fizeram absorver o fluxo comprador e jogar o preço para dentro do range que o preço estava trabalhando. Veio fechar quase perto do fechamento da barra 2, né? Veio fechar quase perto do fechamento da barra 2. Aí, outro stop. Então, um stop de 7,5 pontos e outro stop de 8,5 pontos, né? Então, 8 com 8, 16. Tiro, né, 8,5 pontos
tiro o meio, jogo por 7,5, fica 8,16 mais os custos. Então, R$ 160, R$ 165 de prejuízo. Aí, o que eu fiz? Falei, meu, levantei, fui tomar uma água, né? Dei uma respirada, saí da frente do notebook. Falei, meu, calma, respira, né? Concentra, analisa, né? E entra. Aí eu voltei, ele tinha fechado a barra 8 aqui, ó. Fechou a barra 8, ou seja, a barra 8 ela rompeu a mínima do dia e ela fechou abaixo da mínima do dia. A mínima do dia estava aqui na barra 1 aqui, ó. Mínima da barra 4953, né? Também o maior corpo do dia, um corpo de baixa aqui muito bom, bem expressivo, né? E fechando abaixo da o fechamento da barra, isso é muito importante, daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. O fechamento da barra ficou abaixo da mínima do dia, tá? E a outra barra aqui já abriu no mesmo preço do fechamento da 8. A 9 abriu com o mesmo preço do fechamento da 8. Isso para mim, isso é muito relevante. Vou mostrar para vocês por que daqui a pouco, né? E eu tinha essa rejeição aqui, ó. Então, do fechamento da barra 8 até o fechamento da barra 2, eu tinha um intervalo aqui que, igual eu já falei para vocês, para mim eu entendo isso como um gap. Um intervalo de preço que para mim era um suporte, depois virou uma resistência. Isso daqui, ó. Vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Então, esse espaço para mim aqui, vou colocar em amarelo, só para vocês verem. Então, do fechamento da barra 8 até o fechamento da barra 2, aqui é uma rejeição de preço, porque quando abriu o mercado, o preço passou direto, não ficou trabalhando nessa região, e na hora que ele rompeu esse suporte aqui, ele também passou direto, não ficou trabalhando nessa região aqui. Então, eu tinha um intervalo aqui daqui, ó, do fechamento até aqui em cima, eu tinha um intervalo de 11 pontos. Aí eu falei, bom, um intervalo de 11 pontos, né? Qual é a mínima mais perto do fechamento da barra 8? A mínima mais perto do fechamento da barra 8, excluindo a barra 1, era a mínima da barra 5 aqui, ó, né? Então aqui para mim era uma referência. Quando o preço chegou aqui perto da mínima da barra 5, agora eu estou falando aqui da barra 9, ó. Abriu a barra 9 no mesmo preço que fechou a barra 8. Abriu a barra 9. Quando ela veio trabalhar perto da mínima da barra 5, eu já olhei o fluxo ali e vi que o negócio estava revertendo. Estava tendo uma absorção na compra, né? Estava tendo uma absorção da compra e começou a entrar umas vendas. Aí eu abri uma venda. Abri uma venda, o preço começou a andar ao meu favor. O preço começou a andar ao meu favor. Só que aí quando ele começou a voltar, eu saí com um ponto positivo. Essa foi a terceira operação. Aí eu saí com um ponto positivo. Saí com um ponto positivo e deixei. Aí a barra 10 também é a mesma coisa. A barra 10, ela trabalhou dentro desse intervalo de rejeição aqui, né? Só que não conseguiu romper o suporte aqui para cima, né? Ainda estava segurando. Aí veio a barra 11. O que a barra 11 fez? A barra 11, o fechamento dela foi abaixo do fechamento e abertura da 8 e 9.
Vou apagar esse retângulo aqui, porque eu já expliquei isso para vocês. Quando fechou a barra 9, quando terminou a barra 9, depois que eu fiz essa operação de venda aqui, e a barra 9 fechou, abriu a barra 10, eu tracei essa linha amarela aqui. Por quê? Eu tracei essa linha amarela porque a abertura da 9 foi no mesmo preço do fechamento da 8. Então, isso para mim é importante. Aí veio a 11. Quando fechou a 11, eu já estava com essa linha amarela. O que é essa linha amarela para mim? É um fundo relevante, porque é um fundo do gráfico de linha. O gráfico de linha, toda vez que a gente está assistindo um jornal que vê falar de bolsa de valor, que vê falar de Covid, que vê falar do que for, qual é o tipo de gráfico que você vê lá na televisão, no telejornal, ou seja, lá aonde está mostrando o abençoado do gráfico lá falando dos números? É esse gráfico aqui que eu vou pôr para vocês verem aqui, ó. Vou colocar um gráfico de linha, vocês vão ver aonde está essa linha amarela aqui, ó. Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, e vou trocar de candle para linha. E vou dar um OK. Olha aqui para vocês verem, ó. Aonde está a minha linha amarela? Bem no fundo, né? O último fundo que o gráfico de linha formou. Porque o gráfico de linha, ele é baseado pelo fechamento das barras. Fechamento das barras. Entendeu? Então, por isso que quando uma barra abre exatamente no mesmo preço de fechamento da barra anterior, e se ela é uma barra ao contrário da anterior, se a anterior foi de baixa e ela é uma barra de alta, então ali para mim formou um topo, um fundo. E se a barra anterior é de alta e a barra seguinte é de baixa, ali para mim formou um topo relevante. Vocês entenderam? Então por isso da linha. Aí agora eu vou para a quarta operação. E por que da quarta? Vou voltar para o gráfico de candle agora. Linha, vem aqui, candle. Não é barra, porque se for barra, é um outro tipo de barras aqui, ó. Que aí já fica até para visualizar, ficar ruim. Quem gosta de usar em alguns gráficos, não em todos, esse tipo de barra aqui é o Stormer. Cara bom também. Eu acompanho bastante gente, mas não são todos que são bons, né? Os que são bons e que vale a pena, eu até posso, não tenho milindre nenhum em falar o nome deles para vocês aqui, porque eu tenho certeza que um monte de gente, né, tem como referência esses caras aí, só que o pessoal não tem coragem de falar. Enfim, vamos voltar aqui para o Candle e eu vou falar da quarta operação. Candle, ok. Então a barra 11 rompeu o meu último fundo relevante aqui, que eu tinha traçado a barra amarela. E quando abriu a 12, né? A 12 abriu, veio aqui, ó, deixou a máxima da barra deixou um gap em relação ao fundo, né? Ou seja, então, do jeito que ele rompeu, no gráfico de linha que ele continuou. Então, abriu, veio, deixou um gap aqui, ó, não buscou o fechamento da 8. Essa máxima aqui, ó, não buscou o fechamento da 8. Então, essa diferença da máxima da 12 para o fechamento da 8, para mim isso mostra uma força vendedora, né? Aí na hora que abriu a barra, ela começou a subir, aí eu falei, bom, vou esperar, qualquer coisa, dependendo da maneira que descer, como vir o fluxo ali no Times in Trades, eu abro uma venda abaixo da mínima da 11. Foi o que eu fiz. Então a barra abriu, veio, não sequer testou o fechamento da 8, sequer testou o fechamento da 8, ou seja, o último fundo que ela deixou, né, no gráfico de linha, e começou a voltar com o fluxo vendedor ali. Ali os caras só estavam dando as batidas ali, tudo acima de 300. Tudo não, todas não.
mas muitas batidas acima de 300 lotes. Muitas batidas acima de 300 lotes. E 300 lotes no mercado hoje estava movendo o preço. Então aconteceu umas duas, na terceira, aí eu falei, bom, eu acho que eu estou do lado certo. E aí eu fiquei na operação. Então essa daqui, a quarta, foi a operação que tipo já me deu um respiro maior e uma tranquilidade maior, porque eu vendi no 4, eu vendi no 49,5, eu vendi no 49, 46 e meio, né? 49, 46 e meio, falando o número todo é muita coisa. A gente costuma falar, eu vendi no 6,5, né? Então eu vendi aqui, ó, no 6,5, né? Ah, e seu alvo era onde? Meu alvo eu tava olhando o fluxo. Eu falei para vocês, depois que eu abro a operação, eu vou para o fluxo. Fico prestando atenção no preço aqui. Falo, bom, meu preço está no 6,5, né? Aqui, ó. Meu preço está no 6,5. Eu fico olhando aqui. Abaixo do 6,5 me interessa, né? Abaixo do 6,5 me interessa. Aí eu vou olhando o fluxo. Quem está vendendo, quem está comprando, onde é seu alvo? Meu alvo, o que que eu peguei aqui? Eu peguei 10 pontos, né? Peguei 10 pontos, me deu 15, me deu 14 pontos aqui, eu peguei 10. Deixei, né, 4 pontos na mesa. Deixei 4 pontos na mesa. Mas eu peguei mais do que eu deixei na mesa. Então não tá tão ruim, né? E também não tive calor nenhum nessa operação. Depois a gente vai ver lá no relatório de performance, tá bom? Então essa foi a quarta. Aí depois que fez a quarta operação, que terminou na barra 13, né? Eu fiquei esperando. Aí fez a barra 13, fez a barra 14, fez a barra 15, né? Aí depois que fez a barra 15, fez a barra 16. Quando fez a barra 15, ela deixou esse fundo aqui, né? Eu tracei essa linha aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo essa linha? Agora eu vou dar um clique só para vocês verem que estou pegando a mínima da 13 e a mínima da 15. Então, quando eu tracei essa linha, tinha fechado a barra 15, tá? Aí, ó, vou dar um clique agora só para vocês verem aonde tá as referências da linha. Ó, cliquei, tá vendo, ó? Se vocês olhar aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas na mínima da 13 tem um quadradinho e na mínima da 15 tem outro quadradinho. Eu vou excluir a linha e traçar de novo para vocês verem que vai ficar a mesma linha. Excluir, vou vir aqui, ó, no meu imã. Então, clique no imã. Vou pegar a linha aqui, ó, linha de tendência, mínima da 13 com 15. Ó, olha lá, ficou a mesma linha. Tá vendo? Você lembra que tava lá? Só vocês voltar o vídeo, vocês vão ver que tava pegando na máxima da 34 lá, ó. Tá? Então, aí eu tracei essa linha. Por que eu tracei essa linha? Eu falei, meu, teve uma perna, contando aqui a 11 e a 12, né? Foram duas barras de baixa, duas barras boas de baixa. E se a gente olhar no volume aqui embaixo, as duas barras teve um volume expressivo. Aí eu falei, meu, depois dessa perna aqui, apesar de ser uma segunda perna, que a 7 e a 8 foi uma primeira perna, a 11 e a 12 foi uma segunda perna, a 13 falhou a continuidade. Tá, tudo bem, mas deixou um pavio bem grande para cima também, e ele sequer, na 13, ele sequer veio testar a mínima da 11, né? Nenhuma das barras ali veio testar a mínima da 11. Então eu fiquei de olho nisso. Falei, bom, se perder esse fundo aqui, né? Se fechar uma barra, como fechou a 16. Opa, deixa eu arrumar aqui que o gráfico movimentou lá. Vamos lá, deixa eu dar uma arrumada aqui. A maneira que fechou a 16 aqui, a 16 fechou para baixo da linha de tendência de alta aqui, da LTA, né? Ela fechou para baixo. Aí a mesma coisa aqui, abriu a 17. Abriu a 17 e ela deu continuidade para baixo aqui, ó. Ela não fez essa máxima aqui, ela fez no fechamento. Depois vocês podem voltar no replay de vocês aí, ó, né? A barra 17 abriu e da forma que a barra 17 abriu, ela já começou a dar continuidade na queda, como se fosse formar uma terceira perna de baixa. Como se fosse formar a terceira perna. A gente tem a primeira aqui em cima, 7 e 8, a segunda perna, 11 e 12, seria uma terceira perna, a 16 e a 17.
Então, ela abriu, imediatamente começou a descer, perdeu a mínima da 16. Eu olhei o Times in Trades, eu estava com fluxo de venda, vendi. Eu vendi, veio aqui, ó, me deu 4 pontos. Quando começou a voltar, eu falei, opa, já tomei 2 stops, não quero tomar o terceiro, fiz uma operação boa, aí saí com 1 ponto, né? Então, essa daqui foi a quinta operação. Quinta ou quarta? Quinta. Essa foi a quinta operação, né? Aí veio, ainda bem que eu estopei com ponto, porque senão onde a barra veio fechar, ó, já ia me dar um stop aqui de 6 pontos de novo, ou seja, os 10 pontos que eu tinha pego naquela operação que foi boa, já ia embora. É isso que eu não queria deixar, isso que eu não queria deixar acontecer, né? Aí fechou. Como que foi que fechou isso daqui? O que que eu fiz aqui na barra 8 e 9? Ó como fechou a barra 17 aqui, ó. E aonde foi a abertura da barra 17? No mesmo preço da barra de fechamento da barra 16. Então, outra linha amarela. Outra linha amarela. O que que aconteceu aqui na barra 19? O preço abriu aqui, ó. Entre o fechamento da barra 18 e a abertura da barra 19, tem um gap. Vocês conseguem ver? O gap é a diferença aqui, ó. A 16 e a 17 teve fechamento e abertura no mesmo preço. A 8 e a 9 teve fechamento e abertura no mesmo preço. Já a 18 e a 19 não teve, teve um gap. Então, o gap é a diferença entre um preço e outro. Aqui, preço de fechamento e preço de abertura. Teve uma diferença, tem um gap. E a diferença foi, o gap foi o quê? Foi para baixo, foi um gap negativo. Então, na hora que o preço começou a trabalhar aqui, ó, para baixo da linha amarela, eu fiz essa venda aqui. Mais uma venda. Que eu falei, meu, depois da segunda perna, teve a primeira tentativa de reverter para cima, não conseguiu. E deixou esse intervalo aqui, ó. Vocês conseguem ver entre o fechamento da 11, entre o fechamento da 11 com o fechamento da 15. Mais um gap aqui, ó. Tem vários tipos de gap, pessoal. Isso daí, igual eu falei para vocês, isso é na minha leitura, tá? Deixa eu tirar o imã aqui, ó. Então, ó, o fechamento da 11, com o fechamento da 15, na minha leitura, isso é um gap, então para mim isso é importante. É isso daí que vocês vão ver, ó. Olha lá, tá? Então, aqui, ó, o preço passou direto. Tanto é que se vocês olhar no volume at price aqui, ó, olha lá, não teve tanta negociação aqui. Então, quando tem pouco negócio na região, o preço ele passa direto. O melhor de tudo é você sempre abrir uma operação nessas regiões. Por quê? Porque sua operação, independente se ela der certo ou der errado, vai ser rápida. Então aqui você vai saber em um curto intervalo de tempo se você está certo ou se você está errado. Basta você reagir rápido. Porque se você tiver errado, você tem que ter uma reação muito rápida, muito rápida. Por quê? Porque o preço corre muito fácil aqui. O preço corre muito rápido, entendeu? Mas é para quem não consegue ficar muito tempo exposto em uma operação, esses vazios aqui, ó, no volume at price, é um excelente local para você abrir as suas operações, né? Como exemplo, a gente tem a barra 32 aqui, ó. Ó como que a barra 32 passou por esse intervalo aqui, ó. Se eu pegar esse triângulo, esse retângulo aqui, ó, e esticar para cá, deixa eu destravar ele que ele está travado. Vou destravar e ó, vou esticar o triângulo para cá, o retângulo. Vou esticar, vou colocar na mínima da 11. Vamos lá, mínima da 11. Ó, quando o preço passou por esse intervalo aqui, ó como que ele passou? Passou direto. E depois ele está vindo testar a parte de cima do retângulo aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então, por isso que fechamento de barra para mim é importante. Fechamento de barra para mim é importante. Ó, vocês podem olhar aqui, ó, o preço só depois aqui ó, na barra 32, já até fugi aqui do que eu estava explicando para vocês, mas é bom para vocês entender, né? Quem sabe às vezes dá um insight para vocês aí de vocês colocar isso na leitura de vocês, vocês começar a prestar mais atenção
ou ir estudar um pouco mais a respeito de gaps, né? Me ajuda muito, eu presto muita atenção nisso daí, tá? Então, voltando para 3, 4, 5, para a sexta operação. Voltando para a sexta operação. Então, começou a trabalhar para baixo aqui, do fechamento da barra 16. Eu abri a venda, né? Começou a voltar. Eu abri a venda, o preço foi, começou a voltar contra a minha posição. Eu falei, não, também não vou sair no prejuízo, tá? E estopei rapidinho com um ponto aqui, ó. Estopei, ó, só para vocês prestar atenção. Olha o que está acontecendo agora aqui que ele está nesse intervalo. Olha os lotes aqui, ó, no Times in Trades, ó. Olha lá, ó, vai passar direto. Se não passar direto, ele vai voltar rápido. Mas, ó, o fluxo de venda. Ó o fluxo de venda acontecendo. Olha que legal. Itaú vendendo, Genial vendendo, né? Agora deram uma paradinha, mas ninguém compra. Olha os lotes da compra como não tem expressividade nenhuma. Ó, pessoal, continua vendendo, ó. Genial, Bradesco, BTG. Pode ver que os lotes na compra não tem nada. E ó, ele não fica parado muito tempo. Agora a UBS deu uma boletada boa aqui na compra, 335 lotes, mas veio sozinha, não veio mais ninguém com ela, ó. Entendeu? Agora o Bradesco também está começando, mas aí, ó a UBS de novo. Tá vendo? Nessas regiões aqui, ó, é briga. É isso que eu falo. Você abre sua posição aqui, ou você vai saber se você tá certo ou errado muito rápido. Olha lá, ó. Vamos ver como que vai fechar essa barra aqui, né? Se ela fechar nesse intervalo aqui, ó, ela vai ser a primeira barra a fechar nesse intervalo no dia de hoje. Entendeu? Falta 2 minutos ainda. E o fluxo ainda, ó, se vocês pararem para pensar, ele já perdeu, né? A região aqui, ó, de cima do retângulo. Ele já está trabalhando só aqui dentro do retângulo aqui, ó. Só dentro do retângulo. O que que a gente tem aqui, ó, que ele está brigando um pouquinho aqui, ó? A gente tem a VWAP, ó, que é o volume diário, né? A média do volume diário do dia tá aqui, ó. A VWAP tá aqui, ó. Se eu colocar para ela marcar o preço ali, ó. Vamos pôr para a VWAP marcar o preço aqui, ó. 2 casas decimais. Onde está a VWAP aí, ó? É aqui onde o preço está brigando. Ah, ele está brigando aí por causa da VWAP? Eu não sei. Mas a VWAP está aí, né? Que é a média do volume do dia. É a média do volume financeiro do dia. E ó, o fluxo de venda continua no Times in Trades aqui, ó. Tá? Meu Times in Trades está filtrado para ordens acima de 30 contratos. Ordens originais acima de 30 contratos. Falta, ó, aqui embaixo, aqui, ó, tem a coluna de preço. Aqui embaixo, ó, falta 52 segundos para fechar a barra. Ah, isso é relevante? Nem tanto. Para mim, o importante é o fechamento. Mas o tempo ali, ó, a Capital, ó, 665 contratos. Ó, o BS de novo. Agora a liquidez aqui, ó. BGC liquidez, 545 na compra. Mas tá vendo que na compra vem sozinha? Não tem. Ela veio sozinha, ó. Ninguém mais bateu com ela. Ninguém bateu, não, perdão. Ninguém mais tomou com ela. Ninguém mais tomou com ela, né? Só que também está acontecendo uma absorção bem grande aqui, ó. Olha onde já está o volume price aqui, ó. Essas barrinhas, não sei se vocês lembram, elas estavam para cada barra 11 aqui, ó. Então, agora aqui, ó, a absorção está acontecendo gigante, gigante, porque vocês tava aqui, ó, o fluxo estava visível, o fluxo de venda no Times in Trades, né? E o preço não conseguiu ficar abaixo da VWAP aqui, ó. Mas olha lá, agora continua. E ó, se vocês parar para prestar atenção, foi a primeira barra que fechou nesse intervalo aqui, ó, que até então estava servindo como um suporte para quando o preço trabalhava para cima e estava servindo como resistência enquanto o preço ficou trabalhando aqui embaixo, ó. E aí, vai romper? Vai voltar a trabalhar aqui embaixo? Vai lá para cima? Meu, não tem como você ter certeza. A certeza não existe. Então agora vamos para sétima e última operação. Sétima e última operação, que é essa daqui, ó, que foi uma operação de compra, né? Essa daqui que foi uma operação de compra, que também foi muito boa. Eu vou explicar para vocês por quê.
que aconteceu aqui? Depois que eu tracei essa linha amarela aqui, ó. Depois que eu tracei essa linha amarela, o que aconteceu na barra 19 e na barra 20? Depois aqui, ó, até a barra 18, o preço em momento algum gostou de ficar para baixo aqui, ó. O preço em momento algum gostou de trabalhar abaixo dos 4.935, né? Aqui, ó, na barra 13 ele tentou ficar abaixo do 4.935, não conseguiu. Na barra 14 ele nem veio testar. Na barra 15 ele bateu no 4.935 e já voltou para cima também, né? Na barra 16 ele trabalhou abaixo do 4.935 e fechou em 4.935. Na barra 17, ele trabalhou abaixo do 4.935 e fechou acima. A barra 18 nem veio testar. A primeira barra do dia aqui fechou abaixo do 4.935. Por que o 4.935 é minha referência? Passou a ser a minha referência depois que a barra 17 abriu no mesmo preço de fechamento da barra 16. Aí, o 4.935 passou a ser a minha referência. Antes disso, eu não tinha esse valor como referência. Se eu tivesse, eu teria feito uma operação antes. Então, depois que o 4.935 passou a ser minha referência, qual foi a primeira barra que fechou abaixo dele? Foi a barra 19. Só que a barra 19 fechou abaixo do 4.935, isso sim. Só que a barra imediatamente posterior já fechou para cima, né? Já fechou para cima. A barra 20 aqui, ó, o fechamento dela foi a 4.937. Que eu entendi do que estava acontecendo, daquele momento de mercado? Falei, meu, o pessoal aqui tá rejeitando esse valor. Abaixo do 4.935 não está sendo interessante para ninguém. O que eu vou arriscar? Porque aqui a gente sempre arrisca, né? Eu falei, eu vou arriscar uma compra abaixo do 4.935 e meu stop depois do 30, se perdeu 30, que é o 4.930, né? Foi isso que eu fiz. Aí eu pendurei uma ordem aqui, ó, a 4.934, pegou minha ordem, né? E imediatamente começou a subir. Começou a subir. Aí quais as referências que eu tinha? Essas máximas aqui, ó. E o que eu tinha aqui, ó? Entre o fechamento da 18 e a abertura da 19, que eu já comentei com vocês, um gap aqui, ó. Eu tinha um gap. E ó onde está minha saída aqui, ó. Aonde está minha saída? Bem no gap aqui, ó. Depois que eu saí, o que o preço fez? Veio fechar aqui embaixo. Depois subiu, rompeu, beleza. Mas eu quero o que está acontecendo naquele momento. Vocês entenderam? Eu quero o que está acontecendo naquele momento. Então, eu tinha o gap aqui. Eu vi que a agressão aqui também tava meia borocochô. Não ia falar o quê, meu? Eu já tenho a referência do gap aqui. Já entrei lá, né? Aí aqui eu já não estava negativo mais no dia. Fechei o dia positivo, que já tinha passado do meu preço de cobertura negativo. Falei, meu, para hoje tá ótimo, né? No vídeo de terça lá vocês viram que eu estopei o dia, né? Terminei o dia no vermelho, com prejuízo. Falei, meu, e eu também falei que a gente estava no meio do mês, tem mais 15 dias do mês aí. Então, gerenciamento de risco, cabeça no lugar, né? Hoje eu extrapolei um pouquinho a quantidade de operação do dia, mas com análise, olhando, vendo o fluxo direitinho, deu tudo, conseguimos fazer um dinheiro aqui e sair do prejuízo no dia, né? No mês a gente está no prejuízo. Então, agora eu vou abrir para vocês aqui o meu relatório de performance, só para vocês dar uma olhada lá como foi as duas primeiras operações e as outras quatro. E as outras quatro ou cinco, as outras cinco operações, né? Vamos lá. Relatório de performance. Aqui, ó, relatório de performance, 7 operações no dia. 7 operações.
Negociações com lucro, 5. Negociações com prejuízo, 2. Então, ó, aqui tá as operações. Venda, compra, venda, 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 venda e a última que foi a compra lá. A operação boa mesmo foi a quarta, que deu 10 pontos, e a sétima, que deu mais 7 pontos. Aí foi aonde tirou do prejuízo e trouxe para o verde aqui, ó. Total líquido, R$ 25. Prejuízo bruto 160, lucro bruto R$ 200, né? E fechamos o dia aí no positivo. Então, histórico por trades, ó, os dois primeiros trades aqui, com o stop para cima do normal. E as outras 5 operações, 3 operações eu saí com 1 ponto. Uma deu 10 e a outra deu 7, né? O histórico de resultados e a eficiência, né? Tudo isso do dia, do dia. Agora vamos colocar o mês aqui. O mês ainda está negativo, lógico, né? O primeiro dia foi R$ 100, esse foi 25, então a gente ainda se encontra negativo. Mas vamos para eficiência no mês aqui, ó. A eficiência no mês está 54%. Histórico de resultado aqui, ó, a gente está chegando no 0 a 0, perto do 0 a 0 aqui, né? Bem perto. Só que aqui, nesse histórico de resultados, não tem as corretagens, tá? Porque no histórico de resultados aqui, ó, eu tô menos de R$ 20 da minha marca d'água. A marca d'água é linha zero, tá, pessoal? A marca d'água é linha zero. Então aqui eu tô menos 20, eu tô menos de R$ 20 da marca d'água. Mas no mês tá aqui, ó. O mês eu tô R$ 37 negativo. R$ 37 negativo ainda, né? Que tem os custos lá. Ou seja, tem bastante água para passar embaixo da ponte ainda. Tá bom, galera? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Eu vou me despedir de vocês. Bom, galera, agora de volta aqui, né? Tela cheia. Hoje tô com toda equipada aqui, jaqueta da moto, tal. Não sei se vocês observaram, mas na barra de tarefa do meu monitor ali, tá mostrando 11 graus, né? 11 graus, tá céu nublado aí. Então em São Paulo tá um frio gostoso, né? De madrugada aí fez mais frio, mais cedo tava mais frio, né? Mas 11 graus eu acho que é um frio gostoso, assim, que nem tô em casa, né? Tô aqui, a gente tá trabalhando, isso não deixa de ser um trabalho, eu tô em casa, mas trabalhando aqui, já fiz as operações, agora gravando o vídeo para vocês também, que demanda um certo tempo, tem que fazer a edição, tudo direitinho, mas é isso que a gente busca, né? Pelo menos o que eu busco é poder ter esse privilégio de num tempo desse estar em casa e poder fazer, tirar o dinheiro do mercado financeiro e ter um pouco mais de qualidade de vida. 11 horas da manhã parei de operar, comecei a gravar o vídeo para vocês e depois a parte da tarde aí a gente tem livre para fazer outras coisas aí, né? Dar uma estudada também e dar uma distraída também que faz parte, né? Somos todos seres humanos aí, então temos a necessidade disso daí. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Estou à disposição aí nos comentários, né? Se você me acompanhou até esse momento aqui, é porque, né, alguma coisa foi interessante para vocês. Então, dá uma força aí, dá aquela clicada no like, compartilha o vídeo aí no grupo de vocês, quem está nessa mesma caminhada que a gente, tá bom? E tudo de bom, aproveite a família aí, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau.